Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando o seu Notícias do Bem de hoje. Nós estamos em clima de Natal e que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Pelas próximas 2 horas a gente vai ter muita informação e hoje o nosso programa já em clima de Natal, como nós dissemos, então focado para as informações de Natal. A gente vai ter muitas matérias e entrevistas para você aqui com esse tema, então fique com a gente pelas próximas 2 horas. Lembrando que o nosso Notícias do Bem, segunda a sexta, sempre ao vivo, a partir das 11h30 da manhã. A gente tem horário alternativo às 18 horas para você ver e rever quando você quiser. É muito fácil, é só você entrar no IPP Play. Lá você tem os conteúdos completos e, é claro, você tem também o conteúdo segmentado. Você tem todas as entrevistas, você tem as reportagens, você tem as nossas colunas, enfim. Tudo sobre o Notícias do Bem, tudo que você quiser ver ou rever no Notícias do Bem, está disponível para você no nosso IPP Play. E o nosso convite é para que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal. Pois é, a gente está aí batalhando para chegar a 1 milhão de inscritos. Estamos quase lá, mas a gente precisa da sua participação. Então, se você está assistindo o canal, curta o nosso vídeo e faça a sua inscrição. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E é importante, né? Compartilhe o canal, compartilhe a IPP-TV com seus amigos, com seus irmãos da igreja, com a sua família. Enfim, ajude a gente a ser mais relevante aqui nesse grande campo missionário que é a internet. Ajude a gente a chegar para cada vez mais pessoas, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia. E a gente começa com notícia. As festas de fim de ano estão aí, né? E muitos empreendedores apostaram no mercado online para reforçar as vendas. A tendência que começou na pandemia promete se transformar em hábito para os compradores. Inovar. Essa foi a forma que muita gente encontrou para enfrentar a crise. A pandemia afetou todos os setores e o mercado de artesanato também teve que se adaptar. Nesse cenário, a internet tem se mostrado uma boa saída. A Cleide é mestre artesã há 44 anos e atual presidente da Associação União dos Artesãos Profissionais do Estado de São Paulo. Ela explica que entrar para o mercado online foi fundamental para as vendas. Nós montamos a loja, aí a gente fez o Instagram, a gente já tinha uma página no Facebook, né? E aí a gente foi contemplado num projeto do Aldir Blanc, que a gente escreveu, e a gente conseguiu montar nosso site. E dentro do site nós montamos a segunda loja. Então nós ficamos com 2 lojas online. A família da Harusa trabalha há mais de 20 anos com crochê. Para ela, investir na internet foi a única solução. Hoje, mais da metade das vendas vem das redes sociais. Acho que até mais, 65% por aí vem das redes sociais, 35% vem dessa fidelização, dessa indicação constante que a gente tem, que acho que é mérito desses anos todos de trabalho, mas hoje é uma parte bem relevante, bem significativa, vamos dizer assim, das encomendas que a gente recebe. Mas entrar para o mercado online não é tão simples quanto parece. Um bom site exige planejamento e investimento. A gente teve uma certa dificuldade, primeiro porque para você montar um site, você tem que ter todo o seu material muito bem organizado. Desde a sua parte de fotografia, que tem que ser uma parte excelente, porque você vende pela foto, graças a esse trabalho de anos, né, e muitas parcerias interessantes que aconteceram ao longo de todo esse tempo, a gente tem boas fotos. Toda a parte de conteúdo foi criada por mim, né, que sou profissional da área de comunicação, então teve que fazer todo o conteúdo escrito, e essa parte realmente é uma parte bem complexa para o novo empreendedor, sabe? Porque se ele não sabe fazer, ele tem que ter uma demanda, vamos dizer assim, de recursos muito alta, né? Porque você tem que contratar vários profissionais aí para te ajudar a montar essa página na internet. Não é de hoje que a venda de produtos tem ido além das prateleiras, e agora, com a chegada das festas de fim de ano, muitos profissionais têm investido no online e expandido seus negócios. Esta loja começou no online e hoje tem o seu espaço físico. Porém, o Instagram continua sendo a sua maior vitrine. Mesmo a gente tendo a loja em Pinheiros, que é um bairro bom, a gente percebe que a maioria das pessoas que entram na loja são pessoas que vêm através do Instagram. Então, mesmo que a venda não seja feita online, não seja feita na plataforma do Instagram ou no site, é o online que traz o cliente para a loja. Então, sim, é muito importante ter uma presença nas mídias sociais, né? É isso que movimenta a Jezebel hoje. Acho que 80% dos clientes vêm do Instagram. Então, realmente,
a maioria das pessoas que eu atendo atualmente são pessoas que eu já conheço da minha rede de contatos, mas mesmo assim os pedidos vêm via online, né? Eles vêm ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, e também tem algumas pessoas que são de outros locais que eu não conheço, que conheceram o Instagram da Cozy e fizeram pedidos, de fora de São Paulo mesmo. A Cleide garante que o online veio para ficar. Então, a gente não tem mais como sair do online. Mesmo voltando ao presencial, que eu acho que é tão importante, porque eu ainda sou dos abraços, né? Muito legal tudo isso, esse calor humano. E quem mexe com arte, ele é uma pessoa muito calorosa, né? Ele é muito sentimento. Então, é muito importante o presencial, mas online ele vai caminhar junto, não tem mais como você sair dele. Pois é, o mercado online com certeza fez diferença, né, ao longo desses últimos 2 anos, a gente pode dizer, por conta da pandemia, mas principalmente ao longo desse ano, muita gente que torcia o nariz para fazer compra pela internet acabou tendo que se adaptar a essa nova realidade e gostou dessa nova realidade. Então, cada vez mais o online promete ser realmente importante, né, para os comerciantes, e o online se firmou nesse fim de ano. Muita gente fez as compras de Natal e ainda vai fazer, né, as compras de fim de ano através desse mercado online. Bom, os relatos históricos contam que durante os anos 6 e 7, nas províncias romanas da Síria e da Judéia, aconteceu um grande censo. O inquérito foi durante o reinado de Augusto, quando Públio Sulpício Quirino foi nomeado governador da Síria após a expulsão de Herodes Arquelau da tetrarquia da Judéia e da imposição da administração direta romana. O relato da natividade de Jesus no Evangelho de Lucas refere-se exatamente a esse ponto histórico. Já o termo Natal tem sua origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer, que é o verbo nascor. Dia 25 de dezembro celebra o nascimento de Cristo e para nós, cristãos, é uma das nossas principais datas comemorativas ao lado da Páscoa, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus. Mas quem vai falar ao vivo com a gente no Notícias do Bem é o reverendo Nilson Júnior, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e historiador. Nós vamos conversar sobre a história e o sentido do Natal. E você também pode participar com a gente deixando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. E agora é hora de saber como é que fica o tempo em todo o Brasil para esse Natal. Natal com aumento de temperatura em algumas áreas do país. Norte e Nordeste podem registrar pancadas de chuva. São Paulo vai ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Vitória, os capixabas vão ter sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Brasília, a capital federal, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Região Nordeste, Recife, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. E em Belém, sol e aumento de nuvens pela manhã, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Muito bem, tempo passado a limpo para esse Natal, né? A gente continua aqui com a reapresentação das melhores entrevistas de 2021 no Notícias do Bem. Agora você vai rever a nossa conversa sobre o álbum Natal, Piano e Voz, com o músico e regente Flávio Regis e o cantor e compositor Jorge Camargo. Vamos ver. Natal está chegando, tempo de celebração pela lembrança do nascimento de Cristo, de família reunida e de louvor. Aproveitando essa data, né, Quirino? O regente pianista e compositor Flávio Regis e o cantor, compositor e multi-instrumentista Jorge Camargo estão lançando o álbum Natal, Piano e Voz. O trabalho nasceu do desejo de expressar em música o sentimento em relação a uma data tão especial, tão importante para todos nós. E eles estão com a gente aqui no Notícias do Bem. Vamos recebê-los então. Vamos começar pelo Flávio. Tá aí o Flávio e o Jorge. Já vieram os dois ao mesmo tempo. Sejam muito bem-vindos ao Notícias do Bem. Que bom falar com vocês. Flávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer falar com vocês.
Jorge, que bom Muito contar prazer. com você também para esse papo aqui sobre esse trabalho tão bacana de vocês aí. Obrigado, prazer estar com vocês também. Tá certo. Para começar, eu queria que vocês contassem para a gente aqui no Notícias do Bem qual foi a motivação de vocês, de onde surgiu a ideia de fazer esse álbum agora para o fim do ano. Bom, eu acho que há dois motivos. O primeiro deles é, diante de tudo que a gente tem vivido nos últimos meses, né, em relação à pandemia, todo o sofrimento, a gente queria trazer uma mensagem de alento, que é uma mensagem que com certeza está embutida na mensagem do Natal, do nascimento de Jesus, né? E acho que o Flávio pode falar um pouquinho também sobre a questão de que isso não é uma tradição muito cultivada no Brasil, né, Flávio? É isso mesmo, Jorge. Aqui no Brasil, as produções musicais são poucas, né, nessa época. A gente vê poucos artistas fazendo, se dedicando a elas, né? E nesse momento, mais do que nunca, a gente achou muito pertinente, muito importante oferecer em forma de música, em forma de mensagens e conteúdos sobre o advento de Jesus, que é comemorada no calendário litúrgico nessa época, né, chamada de Advento. Nós aqui no Brasil, nós não temos muito costume de comemorar a preparação do Natal, a preparação da dedicação, da lembrança do nascimento de Jesus, e por sua vez também esperamos a segunda vinda de Jesus, né? Então essa tradição da espera e da preparação do Natal, não só apenas a comemoração no dia 25 é importante, mas durante o mês, os 4 domingos que antecedem o dia da comemoração, o dia 25 propriamente dito, é importante, né? É importante para os cristãos. Então, juntando isso à pandemia, né, que trouxe esse desejo das pessoas de ouvirem mensagens e coisas boas, né, junto com essa questão do advento, nos motivou a fazer esse álbum. Uhum. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa união de vocês, né, na composição desse trabalho. Ambos têm uma carreira já, né, consolidada, né? E muita história na música. Exatamente. E aí fala um pouquinho como que foi essa junção, né, essa dupla. Fala um pouquinho pra gente desse momento. Nós somos colegas de trabalho, né? Para além da amizade, a gente é colega de trabalho na Coordenadoria de Arte e Cultura lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie, então a gente convive diariamente. E aí, durante o ano, surgiu essa conversa. Poxa, a gente podia fazer alguma coisa em relação ao Natal, e aí o Flávio se animou, e aí a gente falou, não, então chegou o momento. Era um desejo que eu acalentava de muitos anos, de poder fazer um álbum dedicado ao Natal, né, a data do Natal. Mas nunca deu certo. Dessa vez, eu acho que talvez o fato de estarmos juntos, convivendo ali diariamente, isso possibilitou a oportunidade da gente tirar o projeto do papel e fazer ele acontecer, efetivamente. Conta pra gente. Bom, falando um pouquinho dessa parceria, então, acho que também, novamente, a pandemia facilitou os processos, na verdade, né? O que antes a gente precisava de um estúdio, ir até um estúdio fisicamente, gravar em um piano, gravar com um técnico de áudio, contratar horas de estúdio e tudo mais. Então, a pandemia trouxe essa facilidade para a gente poder fazer isso nas próprias casas, nossas próprias casas, né? Então eu fiz isso no meu home studio e o Jorge também. O Jorge gravou a voz dele na casa dele, me enviava por mecanismos digitais, eu também trabalhava aqui nos meus equipamentos e a parceria foi se dando, né? Muito leve, é muito fácil trabalhar com o Jorge, ele é um super cantor também, tem uma voz
muito bonita e não foi nada difícil trabalhar com ele. É uma pessoa muito, muito amável e muito, muito dedicada ao que ele faz. Então, para mim, foi um prazer. Muito bacana. Bom, a gente vai falar um pouco do álbum. Vocês pegaram algumas composições clássicas, algumas coisas novas, mas eu queria já chamar aqui um trechinho do Louvor Angelical, que é muito conhecido no nosso inário aqui presbiteriano, é o hino 240, mas é um dos grandes clássicos do Natal. Vamos ouvir um trechinho de como é que ficou? Harmonia, cantam glória ao Rei Jesus, paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Salvador, toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. É muito lindo esse hino, né? Lindo, gente. E aí, como é que foi essa escolha de repertório? Contem pra gente. Como é que vocês chegaram ao repertório para esse álbum? Diga aí, Flávio. Bom, assim, para mim foi um pouco mais simples a escolha, porque eu tenho essa tradição de trabalhar na igreja por muitos anos, né? Então, todo Natal a gente trabalhou muito repertório dos hinos. Eu acompanhei muito tempo os hinos na igreja e cantatas e outros repertórios. Mas para mim eu apenas escolhi os que mais me agradavam, pela sua melodia, pela harmonia das canções, e uma em especial, que foi Céus de Dezembro. É uma música contemporânea que faz parte de um musical maior, de um compositor radicado nos Estados Unidos, que se chama Wagner Bertolini. Então ele faz uma alusão do céu, desse clima, dessa ambiência que acontece em dezembro, e somente nessa época do ano. Então ele faz essa alusão dos céus com os céus que nos religam com o divino, né? Que nos religam, que nos levam a pensar em Deus, no menino Jesus. Então ele faz essa alusão dessa ambiência que só acontece em dezembro, com a alusão do nosso retorno a Deus, né? A pensar em Deus. Então é uma canção muito especial, especificamente nessa. Agora o Jorge poderia falar um pouco das canções dele, que são também muito bonitas, né? Que é O Sonho e Seus, né, Jorge? Isso. Então, para além desses hinos tradicionais, dessas canções, algumas delas centenárias, e dessa canção específica que o Flávio falou, que abre o álbum, que é Céus de Dezembro, há outras duas canções também de minha autoria, uma em parceria com o Gladir Cabral, que é O Sonho, e também uma canção intitulada Seus, que faz, inclusive, tem uma parte incidental conectada com um trecho do Messias de Handel, que é a canção Pois um Menino Nos Nasceu. Então, assim, eu acho que o trabalho está muito variado, né? Tem canções de todos os estilos, a gente procurou ser o mais eclético possível, obviamente preservando o mais importante, que é essa mensagem natalina, né? Celebrando a chegada de Jesus. É verdade. Bom, e dando continuidade, então, né, para a gente apresentar ainda mais um pouquinho desse trabalho, gostaríamos de chamar um trechinho também que nós separamos dos Céus de Dezembro. Vamos conhecer um pouquinho, vamos ouvir. Algo acontece na alma e no ar quando vejo
nos céus de dezembro, as cores, os cheiros, o brilho, o luar me parecem tocar sentimento. O que será esta fragrância no ar que me inspira a ser solidário e amar? A gente só está deixando o pessoal na vontade aqui, né? Estamos só um pouquinho, só para o pessoal sentir o gostinho. Mas eu queria que vocês contassem um pouco também como é que a gente pode ter acesso, né? As pessoas que estão nos assistindo, o pessoal que está acompanhando aqui a IPPTV, como é que a gente consegue ter acesso a todo esse material? Expliquem para a gente aí. Bom, o acesso é o tradicional do momento, tá? Disponível em todas as plataformas digitais, mas o Flávio também tem um detalhe a mais aí acrescentar com relação à disponibilidade do material, né, Flávio? Isso. Bom, a gente pensou em oferecer de uma forma muito fácil, que é por WhatsApp. Só que, ao contrário de oferecer apenas nas plataformas, onde as pessoas podem acessar gratuitamente o álbum, em contas gratuitas, a partir de aplicativos como Spotify, Deezer ou Apple Music, as pessoas podem ter essas contas pagas também, né? É o que está no momento. Mas estamos também disponibilizando para aquisição por um valor muito simbólico de R$30 por WhatsApp. A gente envia todo o material em áudio por MP3 e os textos e letras e fotografias em um arquivo PDF. Então, a pessoa que se interessar, ela vai receber tudo completinho no WhatsApp. Então, fica bem fácil de ter acesso ao material e ao álbum. Olha, eu quero dizer que eu já recebi, inclusive o Flávio já me passou, então já recebi, já ouvi, já vi tudo, e é realmente muito fácil e muito prático. Agora a gente quer saber o caminho, então, né? Quem quiser receber por WhatsApp, como é que faz? Qual o contato? É por e-mail? Enfim, como é que faz esse pedido? Não, a gente pode deixar aqui o telefone, Quirino. Eu posso deixar meu telefone aqui. Então, meu telefone pessoal. Eu vou ter o maior prazer em conhecer você, se você quiser me chamar aqui. Meu telefone é 11 9 9949 6249. Vou repetir, 11 São Paulo 9 9949 6249. Aí o Jorge pode falar o dele, né, Jorge? Posso. E também as pessoas têm acesso às nossas contas no Instagram, no Facebook. Também você pode ir lá fazer contato. Olha, eu tenho interesse em receber para o WhatsApp, e aí a gente também pode passar as informações para vocês. Pode ser pelo direct através também, né? dessas nossas contas, né? Pode também, Exato. Se quiser passar até o qual é o contato de você, o seu, Jorge, do WhatsApp? Telefone, como é que a gente... do WhatsApp não, do Instagram, como é que a gente te acha no Insta? É Jorge Camargo Oficial no Instagram. O Flávio também, qual que é? Flávio Regis Cunha no Instagram. Flávio Regis Cunha também pode entrar pelo direct, pedir. E eu vou pedir pro pessoal vou pedir pro pessoal da técnica colocar mais uma vez aí o telefone do Flávio, que se dispôs a deixar o telefone pra gente aí. Já tá tudo ali. Que é o 11, tá tudo junto. Tá tudo aí. Telefone. 11 99949 6249, tá ali os arrobas também, né? O arroba Jorge Camargo Oficial, o arroba Flávio Regis Cunha, tá tudo aí. Vamos deixar os contatos aí um pouquinho mais, para que o pessoal possa entrar em contato, possa anotar, enfim, para pedir esse material via WhatsApp. Enquanto isso, a gente vai ouvir um pedacinho dos seus, e quando a gente voltar, eu vou pedir para o Jorge contar para a gente também a história dessa composição aí. Vamos ouvir um pouquinho dos seus. Vejam um menino, mãos tão delicadas, despidas de glória, ainda assim é Deus. Deus virou menino, Deus desceu na estrada do tempo e da história para os que são seus.
seus de toda sorte e seus de toda cor. É só um pouquinho, para o pessoal ficar com vontade. Mas conta a história dos seus pra gente, Jorge. Então, essa canção faz parte de um álbum que eu gravei no final da década de 90, chamado Intimidade. E ela é interessante porque, quando eu a compus, eu não estava pensando no Natal. Né? Me veio esse tema, né, da encarnação. Deus virou menino, Deus desceu na estrada do tempo e da história para os que são seus. E aí eu fiz a canção e tempos depois, reouvindo, eu falei, puxa, mas isso tem tudo a ver com o Natal. Então, quando eu e o Flávio começamos a conversar sobre o repertório, e aí a gente falou, nós queremos incluir canções contemporâneas também, você tem alguma coisa? Eu falei, com certeza. Tem essa canção chamada Seus, que, embora não tivesse sido escrita com esse objetivo, depois que ela ficou pronta, né, quando eu a ouvi, falei, não, ela também é uma canção de Natal. Tá certo. E, bom, enfim, a gente está vendo os vídeos também. Os vídeos estão disponíveis no YouTube, né? Quem procurar lá pelos vídeos consegue procurar. É só colocar Natal, piano, voz, não é isso? Esse é o caminho, né, Flávio? Isso, nós temos dois vídeos disponíveis. Desculpa. A gente tem 2 vídeos disponíveis e até o Natal a gente vai ter outros 2. Temos 4 no total. Tem lançamento, ainda tem mais para lançar. Que bacana. Que ótimo, muito bom. E para acompanhar também, eu gostaria que vocês deixassem, assim, para a gente fechar essa nossa conversa, caminhando aqui para o finalzinho, deixassem uma mensagem especial de Natal para quem está acompanhando essa programação. É um tempo de muitas lembranças e é um tempo lembranças. de muito louvor também, né? E esse álbum acho que vem exatamente também para preencher essa lacuna, né? Quer dizer, são músicas que a gente pode estar ouvindo sempre, mas em especial também nessa data, né? Bom, a minha mensagem é muito simples para vocês aí, para as pessoas. Eu acho que vocês precisam, e nós precisamos nos reencontrar com Deus, né? Ter um momento de reencontro, de elo, e não só com Deus, mas com a família. Então, que haja perdão, que haja reencontro e que haja alegria ao comemorar, ao lembrar de Jesus nessa época. Então, comemorem o Natal com Jesus e também com os seus. Essa é a minha mensagem. É verdade. Muito bom. Jorge? O Flávio foi muito generoso há pouco, falando, né, do nosso relacionamento durante o projeto, e eu quero dizer que a recíproca é a mesma. Foi muito bom poder trabalhar com o Flávio de perto, e acho que a minha mensagem é essa: Natal é isso, Natal é harmonia, Natal é conexão, Natal é amizade, Natal é fraternidade. E eu tenho muita alegria de poder ter feito esse projeto e testemunhado que ele nasceu desse modo. E eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvi-lo, elas vão perceber isso, elas vão ter essa sensibilidade de ler nas entrelinhas que ele é fruto de um projeto harmônico e fruto de uma amizade, fruto de fraternidade, de conexão. E é isso que eu desejo para todo mundo. Tá certo. Flávio, Jorge, obrigado demais pela participação de vocês com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. A gente tem uma reportagem também que a gente vai mostrar ao longo da semana que vem aí, reforçando, obviamente, também esse álbum, né? Reforçando esse trabalho de vocês. Deus continue abençoando esse trabalho, esse ministério. E, enfim, a IPPTV é a casa de vocês. Voltem sempre. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado pela Obrigado a vocês. Até a próxima. Tá certo, até a próxima. Agradecemos. Bom demais. A gente vai colocar de novo aí os contatos. Vou pedir para colocarem os contatos aí. Para você que está acompanhando a entrevista, não deu tempo de anotar, tá aí. Portanto, se você quiser receber via WhatsApp esse álbum, olha, que sensacional, né? Para o seu Natal, é só entrar em contato aí. Ou pelo telefone, pelo WhatsApp, ou então manda um direct para essas contas aí do Instagram, tá certo? Exatamente. Vale a dica, né? Maravilhoso esse álbum do Flávio e do Jorge. Então a gente ainda tá aí, né? Nessa antivéspera, nessa véspera de Natal, enfim, nesses dias
que antecedem o Natal, nessas horas que antecedem o Natal, dá tempo de você entrar em contato e pedir o seu álbum, né? Natal Piano Voz, gratuito, não custa nada. Imagina a trilha sonora aí para sua reunião de família nesse 24 para 25, no almoço de Natal. Olha que bacana, deixa essa playlist rolando aí, vale muito a pena, com certeza. E se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, a Lídia Dica eu tenho uma dica muito especial para você. Confira. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Procure uma de nossas 2 unidades. Uma fica no Butantã e a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Aí a dica para você, e depois do intervalo você vai rever como foi a cantata de Natal das crianças aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ainda, o termo Natal tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer, o verbo nascor. 25 de dezembro celebra o nascimento de Cristo e para nós é uma das principais datas comemorativas ao lado da Páscoa, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus. Mas quem vai falar ao vivo sobre o sentido e a história do Natal aqui no nosso Notícias do Bem de hoje é o reverendo Nilson Júnior, historiador, pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você pode participar com a gente deixando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário através do chat do nosso canal. Contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, nós voltamos em seguida. Continue com a gente, até já. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Neste Natal, a IPP TV tem um presente para você. Programas especiais, pregações e musicais para aquecer o seu coração. Dia 24 às 8 da noite, as crianças da nossa igreja apresentam a Cantata Natal Momento Especial.
8h30, o reverendo Hernandes Dias Lopes traz reflexões preciosas no programa Conexão com Deus Especial, o verdadeiro sentido do Natal. 9h, a banda Purples te convida para um Natal puro e simples. Dando glória ao homem Deus. Às 10h, você vai rever o Culto de Natal 2020 com pregação da Palavra de Deus com o reverendo Arival Dias Casimiro. Às 11h, se emocione mais uma vez com a orquestra e corais da IPP na cantata É Natal, Cumpriu-se a Promessa. E no dia 25, ao vivo, às 7h, é tempo de celebrarmos o nascimento de Cristo no Culto de Natal 2021. É Natal na IPP TV, a sua TV missionária. Glória ao homem Deus. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente já em clima de Natal, né? Lembrando que o nosso encontro é sempre ao vivo, 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. A gente tem horário alternativo às 18h, para você ficar por dentro de todas as notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as notícias que fazem parte do nosso dia a dia, as notícias que fazem parte da nossa vida também passam por aqui, pelo nosso Notícias do Bem. E olha só, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro vai promover mais uma vez o tradicional Culto das Luzes. O repórter Matheus Santos está ao vivo lá no Rio de Janeiro, vai acompanhar o culto aqui para a nossa IPP TV e vai trazer as informações para a gente agora. Oi, Matheus. Olá, Quirino, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, é um culto tradicional, um culto aí que comemora o nascimento de Jesus na véspera do Natal. Mas sobre este culto, quem vai trazer mais informações para a gente é o pastor auxiliar aqui da Catedral Presbiteriana do Rio, reverendo Isaías Cavalcante. Reverendo, muito boa tarde para o senhor. Como é que será esse culto no dia 24? Boa tarde, Matheus. Esse culto é um culto de adoração e louvor ao Senhor Jesus. Originalmente, ele acontece nos Estados Unidos e foi trazido aqui para o Brasil pelo reverendo Guilhermino Cunha. No pastorado dele, ele implantou esse culto, que é um culto festivo de celebração pelo nascimento do Senhor Jesus. Então, é um culto cristocêntrico. Nós adoramos, nós louvamos ao Senhor Jesus e celebramos o Natal. Será na próxima sexta-feira, dia 24, às 19h30. Agora, reverendo, a questão do culto das luzes, do acendimento das velas. Por que tem essa tradição, que inclusive é presbiteriana, mas por que se tem essa tradição? As velas são um símbolo, porque o tema deste culto é Cristo, a luz do mundo. Então as velas simbolizam esta luz, que reflete a luz de Cristo. Então os irmãos, quando chegam na entrada do templo, recebem uma vela especial, participam do culto, e há um momento especial em que os pastores acendem as suas velas e vêm pela igreja acendendo as velas que pertencem aos irmãos. Então, a luz é apagada e apenas as luzes de velas estão no templo iluminando, e nós cantamos: Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Então é um momento de adoração ao Senhor Jesus, celebrando o seu nascimento. Legal, esse hino inclusive é o meu hino preferido do Inário Novo Cântico. Bom, esse culto será presencial aqui na Catedral Presbiteriana do Rio,
a partir das 19h30 da sexta-feira, dia 24 de dezembro. Haverá a transmissão também no canal do YouTube da igreja aqui, Catedral Rio. E para quem quiser acompanhar, saber mais, é bom assistir esse culto aí, porque é um culto que é um culto cristocêntrico, mas que tem como objetivo mostrar aí a luz do mundo, que é Jesus, para as pessoas que vão participar aqui no culto do dia 24. Quirino, o pessoal deve estar estranhando em casa porque eu estou sem máscara, porque o reverendo Isaías está sem máscara, porque aqui no Rio não é obrigatório o uso de máscaras, nós já estamos vacinados. Em áreas abertas. Em áreas abertas, exatamente. E voltamos aí com você no estúdio. De janeiro, áreas abertas já estão liberadas do uso de máscara, né? Em algumas capitais do Brasil, na verdade, isso já vem acontecendo. O Rio de Janeiro é uma delas e está todo mundo vacinado, então, né, aos poucos as coisas vão voltando ao normal. E o Matheus vai trazer para a gente também todas as informações do Culto das Luzes. Ele vai estar acompanhando o Culto das Luzes e você vai acompanhar a reportagem completa com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigado, Matheus. Feliz Natal ao reverendo aí. Muito obrigado. Tá certo, tá aí o Matheus participando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E olha só, você vai ficar agora com um recado muito especial da Lídia Dickel. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Boa dica, né? E já que nós estamos em clima de Natal, hoje nós vamos rever as cantatas apresentadas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente começa com a cantata das crianças, que emocionou todo mundo. Vamos ver. 205 crianças fizeram parte da cantata de Natal do Pinheiros Infância. Dezenas de voluntários se envolveram na organização. Meia hora antes do início, o templo já estava assim, lotado. Emoção de sobra para os pais. Foi muito emocionante. Ele também, assim, para nós é então mais emocionante porque nosso filho é especial. Ele é autista. Então, ele está aqui, ele se compor, né, com a roupinha, ele está ali louvando ao Senhor. Para a gente é a maior alegria, né, a maior honra que a gente pode ter é ter o nosso filho nos caminhos do Senhor, né, poder ensiná-lo os caminhos do Senhor. Ele está ali para a gente é a maior alegria da nossa vida. Para a gente é motivo de gratidão já deixar as crianças servindo, né? Porque a gente também faz parte do louvor e é um motivo de orgulho mesmo para a gente e a gente fica emocionado. É difícil até de assistir, porque eu não tive esse privilégio, não nasci na igreja e poder educá-las aqui nos caminhos do Senhor para a gente é muito importante. Nas músicas cantadas pelas crianças, a mensagem que foi passada para o público foi a de Jesus Cristo ter nascido para salvar o mundo do pecado. O compositor das letras foi o músico César Elbert. A cantata é o Natal em Canto. Essa cantata eu já escrevi há algum tempo e essa cantata está sendo apresentada e interpretada não na sua integralidade, mas são músicas que pertencem à cantata Natal em Canto. E o que essas letras trazem? O nascimento de Jesus, a beleza da salvação, a beleza de nós pensarmos nessa questão do Salvador chegando até nós para nos dar completa redenção. Como forma de promover a inclusão,
os pequenos cantaram até em libras. Eu vi uma estrela brilhar e uma noite iluminar, um presépio lindo enfeitar. Ouvi sinos que pediam paz para um bebê ninar, com cantigas, sons de Para a regente do coral, além das canções, o verdadeiro sentido do Natal foi também ensinado aos pequenos coralistas. Foi um desafio, mas também um privilégio. A Bíblia diz que da boca de crianças sai o perfeito louvor. Então, reger crianças é uma bênção. Eles foram ótimos, os pais cooperaram, os professores, e deu certo, fazendo tudo muito com amor para a glória do Senhor. Então foi uma alegria muito grande. A mensagem do Natal foi passada então para todos? Sim, inclusive nós trabalhamos isso com eles durante os ensaios, que não era simplesmente só cantar. Nós estávamos cantando o nascimento do menino Jesus, que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então isso foi ensinado às crianças. De fato, Deus se fez homem e habitou entre nós. Muito linda a cantata, né? E muito lindo também ver as crianças tomando conta do templo, né? A gente vê essa imagem, depois de tudo que aconteceu nos últimos tempos, não é verdade? Que a gente teve afastamento, distanciamento, pandemia, tantas coisas, né? E é tão bom a gente poder retomar essa comunhão e ver as crianças participando dessa cantata de maneira presencial. Foi um momento realmente muito emocionante para toda a igreja. E olha só, desde que o Notícias do Bem começou em julho desse ano, nós já exibimos mais de 350 entrevistas ao vivo aqui no nosso programa. É verdade, né? Muita coisa. Aproveitando então o fim do ano, nós estamos reapresentando algumas das nossas melhores conversas de 2021. Agora então, a gente vai rever o nosso bate-papo sobre o livro Teologia, Piedade e Missão, que foi lançado em julho pela editora Hebron. O autor, reverendo Ronaldo Lidório, conversou com a gente. Gente, a editora Hebron está lançando o seu novo livro, Teologia, Piedade e Missão, escrito pelo reverendo Ronaldo Lidório. Pois é, o reverendo está com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem. A gente vai falar com ele a respeito do tema da publicação. Vamos falar também a respeito da experiência dele no campo missionário, é claro, né? Reverendo Ronaldo Lidório, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. É uma honra recebê-lo no programa de hoje, viu? Olá, reverendo. Roberto querido, Tainá, prazer todo meu participar com vocês. Graças a Deus por esse programa, essa iniciativa. Deus abençoe a cada dia. Obrigado, pastor. Eu queria, começar falando a respeito do livro, né? A respeito do lançamento. Eu queria que o senhor contasse primeiro a respeito dessa parceria, né? Primeira parceria com a editora Hebron, uma parceria que promete novos capítulos, né? Com certeza, novas histórias. Tem sido realmente uma alegria participar com a editora Hebron deste projeto literário e realmente louvo muito a Deus pela competência, a seriedade, visão do reino de Deus que toda a equipe da editora Hebron tem e realmente muito me alegra. Eu estava concluindo o rascunho deste livro, Teologia, Piedade e Missão, ainda não havia pensado nos passos práticos para publicá-lo, quando o reverendo Arival justamente faz contato comigo e diz: Ronaldo, você não tem algo escrito sobre teologia e missão? Eu partilhei com ele, ele também é alguém que aprecia muito os escritos deste teólogo antigo holandês chamado Gisbertus Vultius, e aí nasceu esse sonho desse projeto em parceria, e louvo muito a Deus que o livro foi publicado. A minha oração é que seja realmente para a edificação da Igreja de Cristo.
Muito bom, reverendo. E quando a gente fala em missões, né, é claro, nós queremos muito chegar nessa parte. Hoje eu tive a oportunidade de assistir algumas pregações onde o senhor compartilhou algumas experiências e que, de fato, mexe muito com a gente, né? Mas quando nós falamos de missões, reverendo, tem uma coisa muito interessante que está bem na capa do livro ali, né? Nós temos que ter essa piedade, né? Temos que ser piedosos, temos que ter esse lado bem ali trabalhado, bem pautado também pelo o Espírito Santo, né, nos orientando para fazer essa missão, né? É um grande desafio. Fala um pouquinho para a gente sobre o que nós iremos encontrar aí nessas páginas, né, nessa leitura. Pois bem, obrigado, Tainá. De fato, este teólogo chamado Gisbertus Vultius é um teólogo antigo do século XVII, teólogo holandês, muito influenciado por João Calvino, e ele é considerado o primeiro missiólogo protestante, então o primeiro que escreveu, refletiu e publicou algo que nós podemos assim entender como sendo uma missiologia de maneira mais ou menos sistemática. E em seus escritos, nos seus também sermões, ele era professor em uma escola teológica, universidade teológica, era pastor de uma igreja local, e era também escritor, e ele sempre tentava e propunha essa conciliação entre a teologia, ou seja, o que cremos e como cremos na palavra de Deus, entre a piedade, em outras palavras, como vivemos essa nossa fé na vida diária, e entre a missão, a maneira como nós obedecemos ao Senhor, usando os nossos dias, nossos talentos, nossos relacionamentos, a nossa vocação para fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido. E desde que eu tinha 18 anos de idade, bem lá atrás, ainda estudante de teologia, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Gisbertus Vultius foi uma aula ministrada pelo professor Francisco Leonardo, e a história da igreja, e eu fiquei encantado com essa proposta, e nos últimos anos tenho aí estudado um pouco mais da sua teologia. Mas eu creio que nós precisamos, em nossos dias, em nossa geração, justamente conciliar essas verdades, esses pilares bíblicos, a maneira como nós cremos, a teologia, a maneira como nós vivemos, a piedade de vida e como nós cumprimos também a missão, como nós servimos ao Senhor Jesus por meio de palavras e vidas que possam espelhar a verdade do Evangelho. Certo, reverendo. Como o senhor falou, né, é um missiólogo do século XVII. Como é que foi transpor todas essas lições do século XVII para a nossa realidade agora do século XXI? Pois bem, essa é uma boa pergunta. Curiosamente, isso foi algo que me chamou muita atenção nos escritos de Gisbertus Vultius, especialmente na minha área, como eu e Rossana, nós somos missionários da APMT e também da UEC, trabalhando já há cerca de 30 anos com missões transculturais, especialmente com foco em plantio de igrejas. Então, plantio de igrejas sempre foi a minha área de interesse prático e também teológico. E, curiosamente, os escritos de Gisbertus Vultius, especialmente um dos seus livros, que tem como título em latim De Plantatione Ecclesiarum, que é sobre plantio de igrejas, ele é extremamente atual. As perguntas eclesiológicas, ou seja, feitas sobre a natureza e a prática da igreja quando plantada, são perguntas facilmente adaptadas e contextualizadas em nossos dias. Por exemplo, neste livro, ele faz essa pergunta: quando a igreja for plantada, qual deve ser o vínculo da igreja plantada com a igreja mãe? Em que áreas ela deve estar vinculada e em que áreas ela deve ter ou buscar uma autonomia? Ele defende que o vínculo deve ser na área de comunhão e de teologia, ou seja, doutrina, e ela deve buscar a autonomia o mais rápido possível na área de missão, de finanças e de liderança local. Então, são lições, apesar dos séculos passados, mas são propostas teológicas e práticas muito aplicáveis em nossos dias. Muito interessante. E é isso, né? O que nós temos vivido hoje na igreja presbiteriana, né? Nós temos visto tantas igrejas trabalhando fortemente nisso, com essa visão mesmo de implantar mais igrejas, de ter congregações, de dar esse suporte, né, uma para as outras, né? E é uma coisa que nós temos vivido em prática. Acho que esse conteúdo com certeza vai abrir mais, né, os nossos olhos ali, os nossos corações, para que a gente execute essa tarefa ainda mais, né, reverendo?
Sem dúvida. E eu posso até aproveitar essa oportunidade de mencionar que eu tive 2 objetivos ao escrever esse livro. O primeiro objetivo, ele é mais teológico, mais de orientação teológica e prática para a igreja, quanto ao cumprimento da missão, especificamente nesse quesito específico mesmo, que é o plantio de igrejas. Ou seja, nessa missão de nós sonharmos em ver igrejas locais nascendo para a glória de Deus, quais devem ser os pilares teológicos e práticos a seguirmos. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo é um objetivo mais ligado à reflexão pessoal, espiritual, da vida com Deus, pois este tem sido, aliás, foi uma das bandeiras levantadas pelo Gisbertus Vultius, ou seja, a necessidade de nós vivermos corações verdadeiramente quebrantados. Ele foi muito influenciado pelo Tomás de Kempis, autor daquele livro Imitação de Cristo, não é? Ainda do século XV, então bem antes dele. Ele foi, e antes da Reforma Protestante, né, nesse movimento pré-reforma, ele foi muito influenciado nessa área da busca de um coração verdadeiramente quebrantado, especialmente pela influência também de João Calvino. Nós sempre vemos João Calvino como teólogo, e grande teólogo que ele foi, mas João Calvino possuía um grande e forte apelo por um quebrantamento, um avivamento de coração. Até mesmo aquele selo de João Calvino usado aí para selar, finalizar suas cartas e documentos, ele foi diversas vezes citado pelo Gisbertus Vultius, aquele selo com uma figura de um coração seguro por uma mão, ou sendo oferecido, né, a Deus, e ao redor escrito em latim, cor meu tibi offero Domini promptet sincere. O meu coração a ti ofereço, Senhor, pronto e sincero. Eu creio que essa ênfase de João Calvino, da Reforma Protestante, também de não somente teologia, mas quebrantamento e piedade, influenciou Vultius, e eu trago aí nesse livro também essa proposta de nós podermos refletir sobre nossas vidas na presença de Deus. Você já falou a respeito dessas questões, quer dizer, quando a gente olha para o título do livro, Teologia, Piedade e Missão, a gente imagina imediatamente que esses 3 temas eles estão automaticamente interligados, mas no dia a dia das missões, ou no que o senhor tem observado nos campos missionários, muitas vezes falta cumprir uma dessas palavrinhas, às vezes tem teologia e missão e não tem piedade, às vezes tem piedade e missão e falta teologia. Como é que faz para conciliar tudo isso, reverendo? Ótima pergunta, e eu creio que nós vivemos uma geração bastante polarizada em ou quase todos os aspectos, e também nos aspectos teológicos e práticos da igreja. Então há movimentos eclesiásticos e missionários que são fortes na teologia, por exemplo, mas são fracos na piedade, dão pouca ênfase a vidas compatíveis com a fé. Há movimentos missionários e eclesiásticos que têm uma boa teologia, um bom púlpito, um bom ensino, boa doutrina, até mesmo uma boa ênfase na piedade, mas não abraçam a missão, e assim por diante. Portanto, o Vultius possuía essa preocupação já na sua época, nos Países Baixos, e portanto, ele ensinava a respeito disso, utilizando até mesmo a frase em latim. Todos os seus escritos, né, foram registrados ali em latim, e essa frase era vocatio et missio, que significa chamada e enviada. O que ele dizia era o seguinte, que a Igreja de Cristo, ela é chamada por Deus, pela graça de Deus, para a salvação. E ela é enviada por Deus também pela graça de Deus para a missão. E a igreja que é chamada e enviada, chamada para a salvação e enviada para a missão, é uma igreja que precisa caminhar em piedade de vida. Então, ele conciliava plenamente a teologia com a piedade, com a missão, que eu creio que é uma bandeira, um chamado que nós precisamos em nossos dias, especialmente nessa nossa época, nessa nossa geração, em que nós temos a tendência a sermos mais, digamos, seletivos, né? Nos aproximarmos e abraçarmos apenas aquilo com o qual nós temos algum tipo de afinidade, nos distanciarmos de outras áreas. Nós precisamos crer em toda a Bíblia, nós precisamos amar toda a Bíblia, seguir toda a Bíblia e aplicá-la em nossos dias e em nossa vida diária também. Muito bom, reverendo. Eu lembro que em uma das suas pregações o senhor contou um pouquinho ali do início da sua jornada como missões, né? E foi um desafio. Eu gostaria
né, se o senhor se puder agora, qual que é a maior dificuldade de quando a gente começa os nossos trabalhos ali, a gente tem aquela vontade, nós queremos levar o evangelho, mas muitas vezes tem algo ali que a gente precisa ter essa ciência, a gente precisa estar preparado. Quais seriam os principais desafios, né, da nossa jornada missionária ali, pelo menos nesse start? Pois bem, é uma boa pergunta, e como missionário, pensando aqui nessas quase 3 décadas de trabalho, eu e Rossana, como missionários, servimos primeiramente em Gana, na África, durante 9 anos, e depois viemos no ano de 2002 aqui para a região amazônica, onde nós moramos até hoje, e temos um outro desdobramento ministerial que é de treinamento missionário em países mais fechados, na Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Então são essas 3, digamos assim, fases missionárias pelas quais nós passamos. E olhando para elas, eu creio que há 2 coisas que missionários precisam de maneira bem enfática. E aí eu relembro aquela noite de quarta-feira, quando eu tinha 14 anos de idade, na cidade chamada Nova Venécia, norte do Espírito Santo. Meu pai era pastor presbiteriano naquela igreja. Ele pregou sobre a grande comissão, em Mateus 28, e aquilo ardeu no meu coração. Eu já havia ouvido ele pregar aquele sermão outras vezes em outras igrejas e congregações, mas naquele dia Deus colocou algo no meu coração que era uma convicção de um chamado específico ministerial para a obra missionária. E no final daquele culto, uma senhora orou por mim e outros jovens que ali estavam, pedindo a Deus por discernimento e perseverança em nossas vidas. E olhando aí para o nosso e outros ministérios que muito nos encantam nessa área missionária, eu creio que são esses 2 elementos que nós precisamos sempre. Discernimento para sabermos qual é o próximo passo. Todos nós precisamos, não é? Qual é o próximo passo? Deus geralmente não mostra todos os passos, mas Ele mostra o próximo passo. Então precisamos de discernimento para entender o próximo passo e precisamos de perseverança, que é uma corrida de longo prazo, é uma maratona. Perseverança para não pararmos ao longo do caminho. Eu diria que são as 2 necessidades mais gritantes. Tá certo, reverendo. Dentro desses próximos passos, né, e evoluindo um pouco aí na sua história, o senhor falou para a gente que o senhor está na região norte do Brasil e também, ao mesmo tempo, em países muito fechados, né? São trabalhos muito diferentes, são trabalhos muito, muito distintos. E como é que é o trabalho, principalmente no norte do Brasil, junto aos ribeirinhos, junto aos indígenas? Pois bem, nós estamos aqui no norte do Brasil, na região amazônica, desde 2002. Tivemos o privilégio de participar do início de uma equipe missionária que hoje conta com mais de 40 missionários espalhados em diversas regiões aqui na Amazônia, e graças a Deus por isso, sempre com uma ênfase no plantio de igrejas locais. Nos últimos 10 anos, porém, Rossana e eu, nós começamos a nos envolver com treinamento de plantadores de igrejas locais, gente da terra, em países mais fechados. Ainda cerca de 7.000 povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo em todo o mundo, e destes 7.000 povos, 3.100 são considerados povos não engajados, onde não há presença de nenhum cristão. Geralmente regiões na Ásia, norte da África e no Oriente Médio. Eu não cito assim muitos detalhes por questões de segurança, são 37 países e regiões que são as áreas mais fechadas para o espalhar do Evangelho e o nascimento e crescimento da igreja. Nós basicamente dividimos nosso ministério em 2 partes, passamos em média 6 meses por ano aqui, 6 meses por ano nessas regiões. E tem sido uma bênção. Aqui na região amazônica temos visto o nascimento de igrejas que estão plantando outras igrejas. Eu acho que essa é a alegria de todo plantador de igreja, não é? Assim nós vemos, e quem planta a igreja é o próprio Senhor Jesus, que usa o seu povo para isso também, ao vermos igrejas que nascem e que começam a se reproduzir, a plantar, a se multiplicar. Nós temos visto isso, lideranças indígenas e ribeirinhas muito comprometidas com a palavra de Deus, envolvidas com a missão, em busca de piedade de vida. Louvado seja Deus. E nesses países mais fechados, o trabalho é um trabalho mais lento, não é? Um trabalho mais lento. Ainda muita opressão, muita perseguição. Esses dias mesmo eu estava num encontro aqui online com irmãos e irmãs plantadores de igreja no norte da África, gente nativa, gente da terra, e eles estavam indo para uma certa região, e o simples fato
de mencionarem que são cristãos já era motivo para eles até mesmo serem presos ali. Então estavam indo debaixo de oração, muito temor ao Senhor, mas com muita alegria, dizendo que nessa pandemia, por algum motivo, e nós ouvimos isso também no Oriente Médio, por algum motivo pessoas estão mais abertas ao Evangelho de Cristo em regiões historicamente fechadas. Não é verdade que a igreja, ela espalha o Evangelho, e o Senhor Jesus tem espalhado o seu reino por toda a terra, mesmo debaixo dessas grandes barreiras, nessas áreas tão fechadas. Muito bom, reverendo. Eu tenho uma pergunta também da Alana. Ela falou: qual o risco que as igrejas evangélicas correm de uma não revitalização em tempos de pandemia? Pois bem, ótima pergunta. Eu costumo defender que diferentes igrejas, elas adoecem de diferentes maneiras. Portanto, precisamos pensar, quando pensamos em igrejas locais, como essas igrejas estão adoecendo. Algumas igrejas adoecem na falta de uma palavra viva, bíblica. Outras igrejas adoecem pela falta de oração. Outras igrejas adoecem pela falta de missão. Alcançam o mundo inteiro, mas perdem seus próprios filhos. Ou evangelizam e discipulam seus filhos, mas não atravessam a rua, não atravessam as cidades e os mares para pregar o evangelho. Mas durante essa pandemia eu noto que as igrejas elas têm adoecido numa área bem específica, que é a área da comunhão. Talvez seja aí o capítulo sobre o qual nós precisamos avaliar e acompanhar melhor. A área da comunhão. É claro que muitas igrejas utilizam aparatos tecnológicos que são muito bons. Louvado seja Deus por essas grandes oportunidades que promovem diálogo, promovem edificação, promovem comunhão, mas especialmente pensando em novos convertidos que estavam em processo de discipulado. Eu tenho ouvido de vários pastores com grande preocupação nessa área, as pessoas talvez mais fracas na fé, ou que estão experimentando crises espirituais profundas, conjugais, familiares profundas, e isso há uma grande edificação do corpo de Cristo quando nós estamos juntos, não é verdade? Quando nós estamos juntos, não um pequeno grupo, um grande grupo, e eu creio que nessa área da comunhão é preciso nós atentarmos e vermos aqueles que ficaram para trás. Talvez seja este aí até mesmo o meu alerta, não é o momento da Igreja de Cristo nessa pandemia, e pensando também no pós-pandemia. É importante que a Igreja de Cristo comece agora a observar aqueles que ficaram para trás, aqueles que não continuaram caminhando, que estavam enfraquecidos, experimentaram quebras, muitos casamentos estremecidos, problemas muitas vezes com os filhos, o enfraquecimento da fé pela falta de comunhão, né, com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, pastor, as igrejas e as congregações talvez também tenham que ter uma atenção especial. Há muita gente que chegou na igreja exatamente por conta desse momento de exceção que nós estamos vivendo, e até o acesso às redes sociais. Quer dizer, muita gente acabou conhecendo a palavra através das redes sociais, através dos canais das igrejas, enfim. Agora com, vamos dizer assim, com a volta a uma certa normalidade, né? Essas pessoas tendem a procurar as igrejas. Tem que haver um cuidado agora nesse momento também de receber esse pessoal, não, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Especialmente pensando no discipulado. Então você vê que as redes sociais, elas abrem portas, não é verdade? As pessoas têm acesso, louvado seja Deus por isso. Muitas vezes são edificadas, são atraídas pelo Evangelho de Cristo, aí espalhado pelas redes sociais. Os canais, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por exemplo, tem sido aí uma referência nessa área, e várias outras igrejas também, louvado seja Deus por isso. Mas essas pessoas precisam de cuidado mais próximo, esse processo de discipulado, que tem que sentar, conhecer a pessoa, ouvir um pouco da sua história, né, quais são as suas dúvidas, abrir a palavra de Deus, lermos juntos, não é? Conduzirmos realmente ao corpo de Cristo. Essa parte é uma parte muito importante. Se me permite até utilizar aqui esse teólogo Gisbertus Vultius, é interessante que em seu livro sobre eclesiologia, ele dizia que a igreja, isso no século XVII, a igreja era forte na pregação e no batismo, mas era fraca no acompanhamento para a edificação, que hoje nós chamamos de discipulado, não é verdade? O acompanhamento para a edificação. A igreja era forte na pregação e rápida no batismo, mas ela era fraca naquela época na sua interpretação nesse discipulado. Isso porque o discipulado
ele demanda mais tempo, demanda mais esforço, mais atenção, mas é uma bênção. Nós precisamos não apenas termos pessoas se aproximando das igrejas, mas pessoas sendo edificadas na palavra. Esse é o nosso privilégio, o nosso desafio. Muito bom, reverendo, interessantíssimo isso. E aí vem aquela pergunta, né? Já que nós estamos falando desse trabalho missionário e nós temos muitas pessoas que se interessam muito por esse tema, né? Até porque o nosso canal é direcionado. Quais são os princípios básicos, né, para a formação de missiologia e a importância da pessoa ter um segundo idioma? Muito bem, se nós pensarmos em missões transculturais, porque nós temos missões que são feitas, né, aqui mesmo em nosso país, são missões nacionais, então trabalhando com o próprio povo brasileiro, e nós temos as missões transculturais, são feitas tanto no nosso país com outras culturas, como também fora do nosso país com também outras culturas. Mas pensando em missões transculturais, que é mais a nossa área de atuação, nós pensamos que a formação do missionário é uma formação sobre um tripé. Em primeiro lugar, ela precisa conter aquela parte da teologia que é a missiologia, uma formação teológica sobre a missão, uma formação que é encontrada em seminários, em cursos e assim por diante. Em segundo lugar, uma formação antropológica. Nós vamos lidar com culturas muito distintas da nossa cultura. Por exemplo, trabalhamos com os Konkombas no noroeste de Gana durante 9 anos, e o conceito que eles tinham de tempo era bem diferente do nosso. A semana era dividida em 6 dias e não 7. O mês possuía 3 semanas e não 4 ou 5. E o ano possuía 6 meses. E não havia uma compreensão linear do ano de 2020, 2021. Todo ano era o mesmo ano de maneira cíclica, apenas com uma nova versão. Portanto, nem havia na língua Konkomba na época uma forma de você perguntar quantos anos você tem, qual a sua idade, porque o ano, o tempo para nós, ele é acumulado, para eles não. Então, culturas distintas, com padrões de pensamento distintos, e são nessas culturas que nós devemos expor de maneira clara, teologicamente fiel e culturalmente aplicável à palavra de Deus, que é o desafio missionário. E o terceiro pé desse tripé é a parte linguística, não é? Treinamento linguístico. Então, há boas escolas no Brasil, nas 3 áreas, né, teológica, antropológica e linguística, seminários que conciliam a diversas organizações missionárias, pensando na Igreja Presbiteriana do Brasil, em missões transculturais, a APMT, que é a Agência de Missões Transculturais Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela tem feito um excelente trabalho, e aí eu destaco o CFM, que é o curso de formação missiológica da APMT, que ela inclui de maneira bastante aprofundada essas 3 áreas, a formação missiológica, antropológica e linguística. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao fim, quase ao fim aqui, né, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, mas eu queria voltar ao livro, reverendo, é um livro que já está disponível no catálogo da Hebron, então você que está acompanhando aí o nosso programa, você que está acompanhando Notícias do Bem, pode entrar no site da Hebron, né, editorebron.com.br, você vai lá no catálogo, você vai encontrar o livro Teologia, Piedade e Missão, e eu gostaria que o senhor falasse do público para esse livro. Algumas pessoas podem pensar que é um livro específico para quem é missionário, ou para quem quer ser missionário, e na verdade não, né, reverendo? Na verdade é um livro que se destina a todo o público que tem interesse pelo assunto, mas que também precisa aprender um pouco mais, até porque a gente faz missão também no nosso dia a dia, também na nossa família, também no nosso ambiente de trabalho. Enfim, a missão está aí para ser feita o tempo todo, né? Sem dúvida, exatamente. Esse livro foi escrito para todo aquele que é cristão, que ama e segue, deseja servir o Senhor Jesus, então para todo crente. É um livro que possui essa ênfase sobre o fundamento da nossa fé, ou seja, uma abordagem mais teológica, no que cremos, como cremos, quais são os cuidados que nós devemos ter com a nossa própria fé em relação à doutrina bíblica. É um livro que traz esse apelo sobre uma fé que é traduzida para a vida diária. Todo salvo em Cristo é chamado por Deus para a santidade, para a comunhão, para a oração, não é verdade? E é um livro que faz também essa ponte para esse envolvimento com a missão. Eu entendo que na teologia paulina, todo salvo no Senhor Jesus, ele é chamado para pelo menos 7 práticas cristãs fundamentais. A primeira é a palavra, a leitura e meditação na palavra de Deus. Então a palavra,
a adoração, a comunhão, a oração, a santidade, as boas obras e a evangelização. Então esse livro traz esse teor, ou seja, um chamado para a Igreja de Cristo abraçar a boa teologia bíblica em busca de uma vida piedosa, ou seja, os corações quebrantados, e não deixarmos para trás a missão. Se você é salvo em Jesus, você é chamado para ser sal que salga e luz que brilha. Portanto, é um livro destinado a todo crente. Tá certo. Reverendo Ronaldo Lidório, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso Notícias do Bem. Foi uma honra receber o senhor aqui no nosso programa, que novas parcerias, né, com a nossa editora Hebron venham por aí e que a gente possa ter cada vez mais aprendizado disponível, né, a respeito de tantas áreas, e essa área que é tão importante para as nossas vidas, como o senhor disse, como cristão, que é a área de missões. Obrigado, reverendo. Obrigado, reverendo. Obrigado, Roberto Quirino, Tainá, privilégio meu, Deus abençoe vocês. Amém. Reverendo Ronaldo Lidório participando com a gente, então, ele que é pastor, ele que é missionário e é autor desse livro Teologia, Piedade e Missão. Eu, se eu fosse você, eu entrava agora lá no site da Hebron e já comprava o seu, enfim, já fazia lá o seu pedido, frete grátis para todo o Brasil, né? Aqui, ó, pelos corredores aqui da IPP-TV, eu já vi pessoas que já tiveram acesso ao material, já leram e disseram que está muito bom. Então, para eu não ficar nesse também discurso que me disseram, eu também quero ver se eu garanto o meu em breve. Você pode garantir agora online aí da sua casa, né? Acessando www.editoraebron.com.br e aí você já pode garantir o seu livro também. Tá aí, vale a pena, né? Teologia, Piedade e Missão, você pode continuar entrando no site lá da Editora Hebron, o livro continua à venda, né? Você que gosta desse assunto, você que quer saber mais a respeito de missões, entre lá, editorebron.com.br, Teologia, Piedade e Missões, do reverendo Ronaldo Lidório, é uma leitura que vale a pena com toda certeza. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para quem está acompanhando a gente aqui, nesse nosso programa especial de Natal, aqui pelo nosso chat. Um abraço para Isaías Vasconcelos, para Marli Batista, lá de Itajubá, interior de Minas Gerais, o Ricardo Reis de Araçatuba com a gente também, Marcelino Viana, enfim, todos vocês que estão com a gente nesse programa especial, continuem conosco, a gente ainda tem muita coisa pela frente aí, viu? Depois do intervalo você vai rever como foi a cantata de Natal com a orquestra e corais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ainda, o termo Natal tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer, o verbo nascor. Dia 25 de dezembro celebra o nascimento de Cristo e para nós é uma das principais datas comemorativas ao lado da Páscoa, em que se celebra a ressurreição de Jesus. Mas quem vai estar com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre o Natal, para falar sobre o seu sentido, falar sobre a sua história também, é o pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, historiador, reverendo Nilson Júnior. Nós vamos para mais um intervalo, mas é rápido. Na sequência, a gente volta com mais Notícias do Bem, essa edição especial de Natal para você. Continue com a gente, até já. Neste Natal, a IPP-TV tem um presente para você. Programas especiais, pregações e musicais para aquecer o seu coração. Dia 24, às 8 da noite, as crianças da nossa igreja apresentam a Cantata Natal Momento Especial. 8h30, o reverendo Hernandes Dias Lopes traz reflexões preciosas no programa Conexão com Deus Especial, o verdadeiro sentido do Natal. 9 da noite, a banda Purples te convida para um Natal puro e simples. Dando glória ao homem Deus. Às 10 horas, você vai rever o Culto de Natal 2020 com pregação da Palavra de Deus com o reverendo Arival Dias Casimiro. Às 11 horas, se emocione mais uma vez com a orquestra e corais da IPP na cantata É Natal, cumpriu-se a promessa. E no dia 25, ao vivo, às 7 da noite, é tempo de celebrarmos o nascimento de Cristo no Culto de Natal 2021. É Natal na IPP-TV, a sua TV missionária. Glória ao homem Deus.
De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Notícias do Bem em clima de Natal, que bom que você continua com a gente. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, e a gente tem também horário alternativo às 18 horas. Caso você não consiga assistir a gente ao vivo, não tem problema nenhum, a versão completa do nosso Notícias do Bem às 18 horas. E lembrando que lá no IPP Play você acompanha também toda a nossa programação, né? Você acompanha a programação completa da IPP TV e acompanha também as íntegras do Notícias do Bem, e também você acompanha lá no IPP Play as nossas entrevistas, as nossas reportagens, as nossas colunas, tudo separadinho para que você possa ter acesso a esses conteúdos. E a gente lembra também que nós estamos na Rádio Pinheiros, a Rádio Pinheiros que transmite simultaneamente aqui o nosso Notícias do Bem. Então, se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, entre lá na sua loja de aplicativos, iOS ou Android, procure por Rádio Pinheiros, baixe o nosso aplicativo, você vai ter 24 horas de conteúdo cristão de qualidade para você estar escutando ao longo do seu dia. Então, além de música, muita música, você também tem momentos de devocional e você tem a programação ao vivo aqui da nossa IPPTV, também passando para você na Rádio Pinheiros. Está aí mais um canal, então, para que você possa nos acompanhar. E a gente continua mostrando as cantatas de Natal aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nesse nosso programa hoje muito especial, né? Nós vamos rever, então, a apresentação da nossa orquestra e corais agora. Harpa, violino, saxofone, clarinete eram só uma parte dos instrumentos que estavam presentes na orquestra. Para a gente foi um prazer, como sempre, trabalhar com os corais da IPP. É sempre um motivo de alegria para nós. Para essa cantata, especialmente, foi uma surpresa. E o mais surpreendente mesmo foi nesses pouco tempo de ensaio, praticamente 2 meses só, a gente chegar a essa qualidade. Não é o que nós gostaríamos, porque o tempo exige que a gente trabalhe mais. Mas nós pedimos graças a Deus e nos unimos para a gente trabalhar e fazer o melhor. Os instrumentos a gente não tinha, aliás, não temos todos os instrumentos aqui na IPP. Nós convidamos uns amigos para trabalhar conosco, especialmente harpa, flautim, flauta transversal e oboé. Esse forma um quarteto de madeiras que a gente chama para a orquestra. Esses amigos vieram somar o resultado de todo esse trabalho. E tudo para a glória e honra do nome do Senhor, é claro, né? Mas fico contente pela oportunidade que temos de trabalhar na igreja com todo esse musical. O musical natalino uniu o coral IPP e o coro jovem, entremeando canções tradicionais e contemporâneas.
graças a Deus, a gente está chegando até aqui com saúde, com vida, né? Podendo louvar o nosso Deus e com muita alegria retornando à cantata de Natal, que o ano passado a gente só fez um vídeo, mosaico, não pudemos estar aqui, como sempre fazemos. Mas esse ano estamos agora com a cantata, que é uma primeira audição da autoria do Renato, que é coralista nosso aqui, membro da igreja, e a cantata chama É Natal. E participam os 2 coros, coro IPP, coro jovem IPP e a orquestra. Então nós estamos com um grupo grande envolvido, participando, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, a quem nós queremos adorar e servir. Foi uma experiência agradável, enriquecedora. O Coral Jovem não é muito acostumado a cantar músicas mais eruditas. Eles gostam de coisas mais jovens, talvez mais pop um pouco, mas no final eles amaram cantar um pouco de música clássica, né? Música erudita. Então eu diria que foi uma experiência enriquecedora para o Coral Jovem. E tá dividindo também as músicas com o coro principal da igreja foi bom porque a gente dividiu as tarefas, né? Eram muitas músicas em pouco tempo, então um grupo canta, um outro canta e juntos encerramos a cantata. Acho que foi fechamos um ano com essa experiência abençoadora, é o que eu posso falar. Neste ano, a cantata de Natal contou com 130 músicos, entre coralistas e instrumentistas. O tema foi É Natal, cumpriu-se a promessa. Desde as musicistas mais jovens até o coralista com mais tempo de casa, cantar o evento mais importante da história foi momento de muita alegria. Foi muito bom, foi um momento de comunhão entre os irmãos, foi um momento de adorar a Deus, e eu gosto demais de participar desse grupo, porque a gente está sempre muito unido e é para a honra e glória do Senhor. E você, Lara? Foi muito bom também, é um privilégio servir a Deus com o dom que Ele nos deu, e louvar o Senhor é uma honra, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E você foi uma das solistas das músicas, como é que foi para você também ter essa responsabilidade? É muito bom, apesar do frio na barriga, né? Mas tá nas mãos de Deus. Tudo é dele, tudo vem dele. E o fôlego que ele nos dá, nós devolvemos a ele em gratidão. É muita alegria, né? Como sempre, as cantatas que participei, com bastante entusiasmo e bastante alegria.
As músicas da Natividade emocionaram o público presente. Gente, a cantata foi linda, falou do principal objetivo, que é o nascimento de Cristo, a importância dele aqui pra gente. Chorei, né? Não tem como não chorar, não se emocionar. Um dos instrumentos que mais me chamou a atenção é a harpa. Gente, é maravilhoso. Quem participou, tenho certeza que se emocionou pra caramba. Como todo ano, a cantata foi maravilhosa, assim, é muito bom ver os nossos jovens ali cantando, louvando a Deus. Relembrando as músicas natalinas, os hinos natalinos são sempre os meus favoritos. Então, depois de 2020, assim, que foi um ano em que a gente fez a cantata totalmente digital, é bom ver a igreja de novo reunida, cantando todo mundo junto ali os hinos de Natal. Belíssima, né? Cantata de Natal. E você pode rever essa cantata de Natal aqui na nossa IPP-TV. Você que está acompanhando a nossa programação sabe, né, que no dia 24 a gente vai ter uma programação muito especial e a gente vai reapresentar para você tanto a cantata das crianças como esta cantata também, para que você possa, então, acompanhar toda essa programação, né? Não só as cantatas, mas a gente vai mostrar para você também o musical da banda Purples. A gente tem mensagens, tem um especial também com o Reverendo Hernandes, a gente vai rever o culto de Natal do ano passado com o pastor Arival, enfim, um tempo para que você, enquanto está em família ali também, possa acompanhar a nossa IPP-TV, acompanhando, né, toda essa programação de Natal. E olha só, 2022 vai chegar com novidades na nossa Escola Bíblica Dominical. Confira nesse recado da Lídia Dickel para você. Você já sabe que em 2022 a Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa igreja vai ser reestruturada? Com isso, as salas de aconselhamento bíblico, família, jovens, um novo olhar e vida devocional vão ser substituídas por 4 salas que oferecerão cursos sobre os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento e outros temas para edificação espiritual. Esses cursos serão mais dinâmicos e compostos por 6 ou 9 aulas. Assim, os alunos poderão escolher o livro que querem estudar entre os que estiverem disponíveis. Com isso, a nossa EBD vai ter foco em estudos expositivos, ou seja, cada livro será estudado explicando os versículos e explicando as verdades bíblicas na vida prática. As classes para adolescentes permanecerão sem alterações e as classes do eixo doutrinário terão um novo currículo.
Não fica de fora, faça parte da melhor escola do mundo. Muito bacana, se prepare então para participar da nossa EBD no ano que vem. A gente vai trazendo aqui no Notícias do Bem todas as informações para que você possa ficar por dentro, assim que abrirem as inscrições, enfim, o passo a passo você vai acompanhando com a gente. E depois do intervalo a gente vai falar sobre o sentido e sobre a história do Natal, essa data que é uma das nossas principais datas comemorativas ao lado da Páscoa, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus. No Natal a gente celebra o nascimento de Cristo, né? Mas quem vai falar ao vivo sobre o Natal com a gente é o reverendo Nilson Júnior, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e historiador. Fique com a gente, o Notícias do Bem vai para o último intervalo, daqui a pouco a gente está de volta falando sobre Natal, não saia daí. Neste Natal, a IPP-TV tem um presente para você. Programas especiais, pregações e musicais para aquecer o seu coração. Dia 24, às 8 da noite, as crianças da nossa igreja apresentam a Cantata Natal Momento Especial. 8h30, o reverendo Hernandes Dias Lopes traz reflexões preciosas no programa Conexão com Deus Especial, o verdadeiro sentido do Natal. 9 da noite, a banda Purples te convida para um Natal puro e simples. Dando glória ao homem Deus. Às 10 horas, você vai rever o Culto de Natal 2020 com pregação da Palavra de Deus com o reverendo Arival Dias Casimiro. Às 11 horas, se emocione mais uma vez com a orquestra e corais da IPP na cantata É Natal, Cumpriu-se a Promessa. E no dia 25, ao vivo, às 7 da noite, é tempo de celebrarmos o nascimento de Cristo no Culto de Natal 2021. É Natal na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem, você acompanhando esse programa especial de Natal, né? E nós estamos aqui ao vivo agora, então, com o reverendo Nilson Júnior, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, historiador. A gente vai falar um pouco a respeito do sentido do Natal e vamos falar um pouco a respeito da história do Natal. Pastor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Notícias do Bem. Eu que agradeço, Roberto, mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Certo, pastor. Bom, na verdade o Natal aconteceu, e nós temos registros históricos do Natal, em várias fontes, a partir daquele censo que foi realizado perto do ano 6 ou do ano 7, isso inclusive faz parte do Evangelho de Lucas. Então nós temos registros históricos de ter acontecido o censo que marca o nascimento de Cristo, que é uma das marcas, né, históricas, vamos dizer assim, do nascimento de Jesus, mas existe ainda muita discordância ou muita discussão em relação ao ano e principalmente ao mês. Quer dizer, mas o mais importante, na verdade, é que essa é uma data em que nós celebramos, em que nós nos lembramos, né? A questão histórica, ela existe, existem os registros, mas ela passa a ser até uma questão secundária, não, pastor?
Sim, Roberto, basicamente é isso mesmo. Você percebe, principalmente no Evangelho de Lucas, né, até pela formação dele, né, ele é médico, mas é um historiador também. Então você percebe na forma como ele escreve o Evangelho a preocupação que ele tem de apresentar as provas históricas, a fidedignidade histórica dos eventos ali, de todo o Evangelho e aí especificamente sobre o nascimento de Cristo. Existem discussões sobre a questão das datas, né? E não especificamente se Cristo tem historicidade, não é isso. A questão é sobre a data do Natal, né? Então existem essas discussões. O que nós sabemos com toda certeza é que Cristo não nasceu, né, no dia 25 de dezembro, né, por questões históricas, né? E o que explica essa comemoração no dia 25 de dezembro, aí nós temos que, de forma bem breve, voltar um pouquinho, né, aquele evento histórico que foi a queda do Império Romano ali do Ocidente. Então você tinha cristãos, né, nominais e verdadeiros ali no contexto do Império Romano. Com as invasões bárbaras você tem ali um choque cultural muito grande, um choque de costumes, um choque religioso, étnico. E no entendimento de muitas pessoas, você aproveita algumas datas daquelas civilizações, dos bárbaros, para evangelizar. E aí alguns tiveram essa ideia, né? Então no dia 25 de dezembro comemorava-se uma outra data, né, na cultura ali dos povos bárbaros, mas aí já que é para falar do grande sol, né, provavelmente então nessa data comemorava-se o dia do sol, do grande sol, do sol invictus, né? Esse é o termo lá no latim. Então nós vamos falar então do sol verdadeiro, o sol da justiça, a estrela da manhã, enfim, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos, né, que Cristo não nasceu no dia 25 e nem nasceu em dezembro. Não sabemos exatamente a data, mas é como você bem disse, mais importante do que saber da data é a sabedoria de aproveitar esse clima cultural para falar da verdade do nascimento, né, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, daquele que realmente é o sol da justiça. Então nós vemos que é sábio você aproveitar esse clima cultural para você falar do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esse aproveitamento, né, como o senhor falou, né, do clima cultural, da data, que já era uma data comemorativa, já era uma data de celebração, importa muito menos do que a mensagem do nascimento de Cristo, né, pastor? Exato, exatamente, né? É claro que nós temos irmãos aí, né, pessoas sérias também que preferem não comemorar, mas você, creio, né, com toda certeza, e eu creio que a maioria dos cristãos, eles aproveitam, né? Nós podemos aproveitar, creio que nós devemos aproveitar essa data para falar do Senhor Jesus Cristo, porque a pessoa de Cristo, o fato de que ele nasceu, nós não sabemos exatamente o dia, mas a nossa fé não está alicerçada no conhecimento do dia, do mês específico, mas saber que, né, que o Senhor Jesus Cristo ele veio ao mundo, ele se encarnou, né, lá em João, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a glória de Deus, né, ele se manifesta no Senhor Jesus Cristo. Nós podemos falar e devemos falar de Cristo todos os dias, mas assim como nós fazemos, né, com os nossos aniversários, com algumas datas específicas, né, nós não vemos nenhum tipo de contradição, pelo contrário, nós vemos uma naturalidade sábia de você ter algumas datas, alguns marcos, né, para você realmente parar, refletir sobre a pessoa e sobre a obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E é como o pastor Arival sempre diz, né? A gente comemora aniversário de quem está vivo, e Cristo está vivo, e por isso nós celebramos essa data com muita alegria, né? Exato. Exatamente, né? Cristo, ele não só está vivo, mas ele é o próprio Senhor da vida, né? Aquelas imagens bíblicas, aquelas metáforas, aqueles ensinos bíblicos, né? Cristo nasceu para que nós nunca mais morrêssemos eternamente. Para isso ele experimentou a morte durante um tempo, mas a morte não pôde contê-lo, ele venceu a morte para que nós, embora provavelmente nós vamos morrer um dia, não a morte eterna, né? Mas nós vamos morrer fisicamente, mas não experimentaremos a segunda morte. Por quê? Porque o Senhor da vida, ele veio para essa vida, ele se tornou carne, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita por 33 anos, ele cumpriu tudo que dele se dizia, né? É interessante isso, querido, falar que o nascimento de Cristo, você pode fazer esse exercício, pega Mateus, Marcos, Lucas e João, leia os primeiros capítulos,
você vai ver ali várias referências a profecias bíblicas que falavam sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso você ver essa conexão perfeita, né, a Bíblia como um organismo vivo, como um livro perfeito de promessas de centenas ou milhares de anos anteriores, falando sobre esse evento específico, o nascimento do Senhor Jesus Cristo no tempo, no espaço, na história, para transformar não somente a história no sentido geral, mas a história específica de cada uma das vidas que se arrependem e que creem nele. Exatamente, porque aí quando a gente, como o senhor disse, né, quando a gente vai para as profecias, a gente vê todas elas se cumprindo, né, nesse tempo em que nós celebramos o nascimento de Jesus. Todas aquelas profecias relacionadas à vinda do Messias são cumpridas em Cristo. Exato, profecias de Miqueias, a profecia de Isaías, né, que fala de algumas características específicas do Senhor Jesus Cristo, né? Às vezes, quando nós falamos, né, se Jesus Cristo, a física, perceba que essas profecias não estavam preocupadas com a fisicalidade de Cristo, né, se ele era belo, se ele era alto. De novo, a questão da data. Não é preocupação bíblica entrar nesses detalhes, que às vezes é a nossa curiosidade, né? Então, não coloque a sua esperança em coisas que a Bíblia nunca deixou você colocar esperança. Deixe central aquilo que realmente a Bíblia deixa bem claro que é central. Então, as profecias corretamente interpretadas, elas apontam para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E a primeira de todas elas é lá em Gênesis 3,15, né? Que é uma metáfora assim, dramática, muito viva, que fala que depois que o homem caiu em pecado, e se o homem fosse deixado em pecado à sua própria sorte, ele estaria totalmente fadado ao fracasso eterno, à condenação. Mas Deus é que toma essa iniciativa e diz que de uma mulher viria o esmagador da serpente. E Cristo é esse esmagador da serpente. Um dia, né, ele morreria na cruz, ele pisaria a serpente com seu calcanhar seria ferido, são metáforas que falam, né, da morte de Cristo. Cristo realmente derramou seu sangue, mas nós sabemos que o esmagador da serpente, ele é o Senhor da vida, e o nascimento de Cristo, né, esse bebê, aquele bebê, né, que Simeão tomou nos colos e disse, né, ele disse: Senhor, agora eu posso morrer. Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo. Naquele bebê fisicamente indefeso, nós temos ali o grande guerreiro, o leão da tribo de Judá. Ele nasceu, ele venceu, ele virá pela segunda vez. E Natal é tempo da gente refletir sobre tudo isso. Outros dias também, a gente deve refletir sobre Cristo todos os dias. Mas partindo do princípio que nós somos seres que esquecem, nós somos seres que são lembrados, nós devemos ser lembrados de algumas coisas e de coisas importantes, nós esquecemos de coisas importantes, então nós temos aí esses grandes marcos, né? Essas datas que mexem conosco. Então é aproveitar esse clima cultural, mas não se render ao clima cultural. Como alguém disse, né, Quirino, o Natal, ele não é só uma época de coisas bonitinhas para se falar sobre coisas bonitinhas. Tim Keller que fala isso, é muito interessante. Ele diz que o Natal, Quirino e todos aqueles que nos acompanham, o Natal é muito mais maravilhoso do que a gente imagina. Sim. Agora, o Natal também é muito mais ameaçador do que nós imaginamos. Ameaçador porque ele fala de uma pessoa que nós tomaremos posição em relação a ela. Não é simplesmente falar que Jesus Cristo, né, é uma pessoa boa, não. Todas as pessoas que já passaram por esse mundo, que estão nesse mundo hoje, que ainda vão passar por esse mundo, dirão sim ou não àquele bebê, ao Senhor Jesus Cristo. E esse sim ou não que nós falamos na história, no tempo, ele vai ecoar na eternidade. Então o Natal é maravilhoso, é muito mais do que a cultura diz que é. É muito mais. Agora ele tem um tom ameaçador também. O Natal, o menino Jesus, ele exige de nós uma resposta. E Natal é tempo da gente refletir sobre essa pessoa maravilhosa, mas essa pessoa também, eu sei que o termo é pesado, mas é isso mesmo, essa pessoa ameaçadora. Porque ninguém passa incólume em relação ao Senhor Jesus Cristo. É verdade. E era necessário que se cumprisse dessa forma, até para que a justiça de Deus fosse feita em Cristo por nós, com ele morrendo como homem na cruz, né? Exato, exato. Esse Natal, bebê precisava vir ao mundo como nós. Exato, sendo né? um de nós aqui, 100% Deus, mas 100% 100% homem, para salvar o ser humano
tinha que ser um ser humano perfeito, só que não tem. Do céu olha o Senhor e vê todos se extraviaram e pecaram. O perfeito está faltando. Tem que ser um homem perfeito, e não existe. E ao mesmo tempo não é só um homem perfeito, tem que ser um homem perfeito, mas alguém, um ser que suportaria a justa ira de Deus. E só um homem perfeito não consegue. Então tem que ser o próprio Deus. E Cristo cumpre as características do Redentor. 100% homem perfeito e 100% Deus. Então ele, aquele bebê, ele se desenvolveria como homem, como Deus não. Como Deus ele sempre foi o que sempre foi. Mas como homem, e aí tem esse tema, né? É um tema que a gente consegue entender até uma parte, e tem uma parte que tem um quê de mistério, e diante desse mistério algumas pessoas se desanimam. Nós devemos nos maravilhar. Quando nós nos deparamos com um mistério bíblico, um verdadeiro mistério bíblico, nós nos dobramos e louvamos a Deus, né? Como os pastores fizeram, né? Os pastores testemunharam e saíram dali glorificando e louvando a Deus. Então todas as pessoas que realmente contemplam o Senhor Jesus Cristo, ou com os olhos, né? Como aquelas pessoas lá, nós não conseguimos contemplar com os olhos, mas com os olhos da fé, nós realmente devemos louvar, agradecer e adorar a Deus. É isso, né? Nem tudo realmente nos foi revelado, nem tudo nos pode ser revelado nesse momento, né? O apóstolo Paulo nos diz, né? A gente vê como que por espelho, mas naquele dia nós veremos como também somos vistos. Perfeito. É como o senhor falou dessa questão histórica que foi aproveitada, a celebração e tal. A gente vive hoje um momento em que para muitas pessoas o Natal ele não faz sentido nenhum, né? Quando a gente olha, por exemplo, para celebrações que acontecem, às vezes, de outros símbolos, de outros objetivos. Nada contra a troca de presentes, muito pelo contrário, né? A comunhão em família, nada disso. Mas a sociedade moderna acabou desvirtuando, de certa forma, bastante, né? Essa celebração do nascimento de Cristo. Sim, assim como ocorre com o Natal e com outros eventos do cristianismo, né, a Páscoa é transformada em outras, né, ela vai sendo ressignificada em termos de distorção. Isso ocorre com o Natal. Como que o cristão deve se portar em relação a isso? Ele deve abandonar tudo, né? Ele deve jogar tudo fora, ou ele deve jogar água fora e segurar o neném? E aí, literalmente, né, nós ficamos com o neném, nós ficamos, né, com o bebê, que é o Senhor dos senhores, e corrigimos, né, amorosamente. Nós podemos, né, participar de alguma celebração e fazendo as devidas correções, né? Alguma pessoa, um amigo nosso, que de repente não é cristão, mas que tem algum tipo de simpatia por algum ponto do Natal, então nós usamos esse ponto para fazer uma ponte de modo sábio e fiel às Escrituras para falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Você citou, querido, né, uma das práticas mais corriqueiras, que é a troca de presentes. Algumas pessoas preferem falar que isso é só comércio, outras pessoas preferem falar, olha, existe uma essência interessante aí, né? Existe uma essência interessante. Não existe nenhum presente mais maravilhoso do que a vinda de Cristo a esse mundo. Esses presentes que nós trocamos, embora nós gostamos, essa camisa aí que é um presente que alguém te deu, enfim, talvez você vá ganhar algumas aí em algum amigo secreto, invisível, oculto, né? Cada lugar chama de um jeito. Nós podemos falar que esses presentes, eles são ecos pequenos, minúsculos do grande presente. Né? Então, cada um tem a sua opção e eu prefiro utilizar de forma sábia, ou pelo menos buscando essa sabedoria, né, para falar que esses presentes são muito bem-vindos, né, de você abrir mão de algumas coisas e presentear alguém, mas falar, deixando bem claro que tudo isso é pano de fundo para falar do grande presente. Época de luzes, não é? A gente sai aí muitas luzes. Tem gente que fala, é só capitalismo selvagem, aquela coisa toda. Essa é uma possibilidade, mas eu acho que é muito mais sábio você falar que Cristo, né, a luz, a verdadeira luz, ele veio para aqueles que os desprezaram, né? Mas ele foi aceito por aqueles que são dele. E ele realmente é a luz, a verdadeira luz que dissipa toda a treva, treva espiritual, treva existencial, treva em termos de conhecimento. Ele realmente é o sol da justiça, ele realmente é a luz que ilumina a nossa vida. Então é possível falar sobre, é possível e desejável, é necessário falar, aproveitar de forma sábia esse clima cultural para falar sobre realmente aquele que é o principal, o primeiro, o único, o insuperável presente e a luz de todas as luzes.
E é sempre bom a gente reforçar, né? Natal é um período em que nós normalmente estamos com a família, mas é um período também que nós precisamos fazer ali o nosso culto doméstico de Natal, né? Às vezes as pessoas se esquecem desse ponto que é tão importante. É o momento da gente celebrar juntos o nascimento de Cristo e estar juntos ali também em oração, em louvor, lendo a palavra, reservando um tempo para homenagear verdadeiramente o aniversariante do dia, né? Exato, exato. É momento, né, sabendo que Cristo, ele veio a esse mundo para resolver algo que nós criamos, mas nós não conseguimos resolver. Nós pecamos e a nossa situação com Deus, ela não tinha nenhum tipo de solução da nossa parte. Então ele veio para proporcionar perdão, que a gente não consegue em nós, é só nele. Ele veio para nos dar aquilo que a gente precisa, que é redenção. Então, mesmo nós cristãos, nós temos os nossos dilemas na família, os nossos dilemas relacionais na igreja, no trabalho, na vizinhança. Então, Natal é época da gente refletir sobre o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo. Proporcionar perdão, restauração e redenção. E nele nós podemos resolver e devemos, só nele, resolver os nossos dilemas. Então, as nossas pendengas relacionais aí, elas são resolvidas somente pela graça de Deus em Jesus Cristo. É época de perdão, é época de chorar, é época de se alegrar, é de pedir perdão, é de conceder perdão. E às vezes você não vai conseguir pelas suas próprias forças, não consegue, eu também não consigo. Mas em Cristo, esse grande presente, o presente dos presentes, nós podemos aproveitar, né, o pernil, aproveitar o peru assado, essa coisa toda, mas saber que tudo isso são ecos pequenos de algo muito maior. O que Cristo veio fazer é transformar as nossas vidas. E em todo o Natal nós temos mais uma oportunidade para a gente refletir sobre todas essas maravilhas aí. De novo, são mais maravilhosas do que a gente imagina. Mas a gente sabe que não é tão simples assim perdoar, né? Então é ameaçador também. Não é possível estar perto de Cristo e continuar com os problemas que eu tenho com as pessoas. É claro que, de repente, algumas mudanças elas não são do dia para a noite, muitas não são. Mas quanto mais perto de Cristo, mais perto eu estou do sentido da vida. E o Natal faz a gente refletir sobre isso. É verdade, esse é o verdadeiro sentido de tudo isso, né? Pastor Nilson, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Feliz Natal. Feliz Natal. Certo, obrigado a você que acompanhou o nosso Notícias do Bem. Nós estamos chegando ao fim, lembrando que o nosso encontro sempre de segunda a sexta, 11h30 da manhã, horário alternativo às 18 horas, conteúdo completo para você lá no nosso IPP Play. Acesse, curta os vídeos, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. A gente volta ao vivo aqui no Notícias do Bem, segunda-feira, 11h30 da manhã. Feliz Natal para você, para sua família. Deus abençoe sua vida. Até lá. Tchau.